Esse é mais um programa Educação e Cultura da TV Comunitária, canal 6 da NET, sempre e cada vez mais comunitária. E hoje nós temos o orgulho, o privilégio de termos aqui, na verdade, 5 irredentos. Quem são os irredentos? Isso é um termo mais de origem argentina, mas dá para perceber perfeitamente na nossa raiz aqui do português, que se trata de pessoas que não se renderam, ou seja, continuam, foram perseguidos na época da ditadura porque resistiram, lutaram e não mudaram de opinião, pelo contrário, não se deixaram cooptar. Continuam na luta por um mundo mais civilizado, mais humano, mais igual, mais solidário. E hoje nós temos o prazer, inclusive, de ter aqui, na verdade, um foro que eu diria que é nacional e internacional. Aqui da esquerda para a direita, vocês já conhecem o nosso companheiro Paulo Gomes, que esteve aqui já falando do filme Os Irredentos, há cerca de 15 dias, e que é advogado, foi também preso político aqui no Brasil, pagou uma pena. Nós temos um companheiro aqui da Argentina, um dos nossos hermanos, que é o nosso companheiro Júlio Santucho. O Júlio Santucho, só para vocês terem uma ideia do que foi ditaduras, ele tem 5 irmãos assassinados e desaparecidos políticos naquilo que foi a ditadura argentina. Temos o companheiro, então, revezando agora, um brasileiro, que é o nosso companheiro Sardinha, um dos mentores, um dos entusiastas do filme O Calabouço, que está tendo um sucesso extraordinário pelo Brasil todo, sendo lançado em todas as capitais. E o companheiro Pablo Vilela. O Videla, ele é empregado da Justiça, do Ministério da Justiça e Direitos Humanos na Argentina. Também foi companheiro preso político lá da ditadura militar da Argentina. Nós vamos começar, então, dando 1 minuto para a sua saudação inicial, pelo Paulo Gomes. Você pode, inclusive, aumentar mais do que 1 minuto, Paulo? Como é que foi o lançamento já do filme Os Irredentos em São Paulo e o que a gente promete para ser aqui no Rio de Janeiro? Bom, Soriano, nós mais uma vez temos a agradecer aí ao seu amável convite para falarmos ainda sobre o nosso filme Os Irredentos. Ele foi lançado no dia 5 de setembro, no sábado passado, lá no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, no Memorial da Resistência. Eu lhe digo que foi um lançamento muito importante, porque lá o auditório estava completamente do memorial lotado e, sobretudo, com a presença maciça de jovens estudantes, tinha até dezenas de jovens estudantes de escolas secundárias levados por professores. Então foi um lançamento que consideramos muito interessante. E agora estamos já para amanhã, na sexta-feira, fazemos o lançamento aqui no Rio de Janeiro, na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, lá na Avenida Marechal Câmara, 150, no 4º andar. Maravilha, Paulo. Nós vamos ouvir também agora o Paulo Videla. Paulo Videla, você vai falar agora para alguns milhares de cariocas. Nós queremos dar as boas-vindas aqui a você e também ao nosso querido Júlio, que nos visita aí também no Rio de Janeiro. E o microfone é seu para você também já fazer algumas considerações, se quiser já abordar, com relação à ditadura na Argentina, quantos desaparecidos em meio ao sofrimento todo, quantos exilados, e já pode também dar um depoimento para a gente, como é que está a situação dos direitos humanos na Argentina e também com relação a se fazer justiça àqueles que foram perseguidos e àqueles que foram, na verdade, opressores e torturadores lá no nosso país irmão y vizinho, que es Argentina. Bien, soy Pablo Videla. Pauladamente. Sí, agradezco la invitación para contarles un poco la actividad que estamos llevando en Argentina con respecto a los derechos humanos.
acá el compañero me pide que hable con respecto a lo que fue la dictadura militar. Nosotros en Argentina, en este momento, estamos, luego de haber hecho una investigación que nos llevó más o menos 3 años y medio, 4 años, sobre lo que fue la Operación Cóndor. Estamos en este momento en el proceso de elaborar un libro para la conmemoración de los 40 años del inicio del Plan Cóndor, y tenemos que presentarlo el día 25 de noviembre a este libro. Nos hemos encontrado con muchas cuestiones que nos hacen imposible poder colocar el total de las personas que tenemos hasta ahora investigadas con respecto a lo que fue la Operación Cóndor. Ustedes habrán escuchado el significado de esta operación conjunta de las dictaduras militares del Cono Sur. En un principio firmaron un acuerdo Paraguay, Argentina y Chile. Este principio fue firmado para llevar adelante lo que fue la Operación Cóndor. Brasil dio el visto bueno, pero no firmó. Posteriormente sí se incorporaron Brasil, Uruguay, Bolivia, y esta Operación Cóndor consistía en terminar con lo que eran las organizaciones opositoras a los regímenes militares, a las dictaduras militares del Cono Sur. Fue toda una política orquestada desde Estados Unidos, porque se aplicó todos los conocimientos que los ejércitos y las Fuerzas Armadas de América Latina tenían en lo que fue llamado la doctrina de la seguridad nacional. Pero ¿qué pasó? No bastó con eso para instrumentar, para adoctrinar a las Fuerzas Armadas de América Latina, sino que también tomaron lo que fue lo que dejó lo que fue el plan contrainsurgente que los franceses aplicaron en la guerra de Argelia. Todos las pesquisas que hicimos, las investigaciones, nos llevaron a ver de que militares argentinos, militares brasileños, militares bolivianos, habían estado en la década del 60 participando directamente en la guerra de Argelia, comandados por los franceses. Después vinieron a nuestros países y en Argentina fueron los que dieron el inicio a lo que fue el Regimiento 2 de Infantería Paracaidista, donde se formaban oficiales y suboficiales, comandos contrainsurgentes paracaidistas, para aplicarlo posteriormente a partir del 76 con la dictadura militar que provocó el genocidio más grande. Y en Brasil también ocurrió tanto. En Brasil fue más allá porque vinieron 3 militares franceses a adoctrinar a las Fuerzas Armadas brasileras en lo que fue la contrainsurgencia en Brasil. ¿Por qué? Porque acá en Brasil el golpe militar se dio anteriormente y aquí en Brasil tenían organizaciones guerrilleras combatiendo tanto en San Pablo como en el nordeste brasilero. Y esto dio inicio a lo que fue la Operación Mercurio acá en Brasil, que fue anterior a la Operación Cóndor. Y aquí en Brasil surgieron precisamente los escuadrones de la muerte, con la aplicación de toda esta política de contrainsurgencia que se comenzó a aplicar. Bueno, nosotros ahora en la Operación Cóndor tenemos más de 800 personas que fueron detenidas
y que están desaparecidas, que son de nacionalidad brasilera, nacionalidad uruguayos, paraguayos, argentinos, bolivianos, chilenos, hay 2 ecuatorianos, hay un nicaragüense, y hay también gente detenidos de países de Europa. Tem brasileiro que eu conheci, eu tive a honra de poder dizer aqui, declinar esse nome. Ele era major do Exército Brasileiro, o Joaquim Pires Cerveira. Sí, fue detenido en Chacarita, en Argentina. Y muerto junto y desaparecido. Un sobrino de él también. Lo secuestraron en Chacarita, Fuerzas Armadas brasileras lo secuestraron y lo trajeron acá a Río de Janeiro. Y acá lo vieron en Río de Janeiro hasta que murieron. Los vieron con vida acá en Río de Janeiro. Sí, fue un militar que venía desde Chile, después del golpe de Chile, y fue secuestrado en Argentina junto a otra persona, un joven, no recuerdo en este momento el apellido, pero sí lo tenemos en el proceso. Pero nosotros, como SER, de los 800 casos que tenemos, solo damos a conocer 106 porque son los que tenemos confirmados por los demás países que participaron en la Operación Cóndor, porque hasta el momento no logramos que los países, Brasil mismo, nosotros tenemos una cantidad que Brasil solo reconoce o nos confirma de que sí, que pertenecen que son esas personas, porque si nosotros colocamos el total de los que tenemos, entramos en contradicciones y a lo mejor podemos cometer un error, porque como no está confirmado, los familiares pueden decir, no, pasa tal, entonces no queremos cometer esos errores. Correto. Até porque esse número pode diariamente aumentar ou até mesmo esclarecer que esse outro não foi nessas circunstâncias, foram outras. A diferença... Agora, Paulo, você passou 10 anos preso. Evidentemente que antes de decretada a prisão, de passar pelo processo chamado judicial, nós todos passávamos, entre aspas, pelo interrogatório, né? Que a gente sabe como é que isso se passava. Interrogatório sob tortura, né? E você também foi vítima de torturas, como todos os presos políticos na Argentina. Mas eu vou passar, Paulo, a gente já registrou aqui, eu já falei, você teve 10 anos, que naturalmente que no auge da sua juventude, preso, né, na Argentina. Eu vou... Um detalhe que eu gostaria de acrescentar, ele teve a companheira foi desaparecida também, é desaparecida. Veja que tragédia, quanto sofrimento, né? Nós vamos passar agora para o companheiro Júlio Santucho. O Júlio Santucho, argentino também, ele se exilou na Itália. Possivelmente, provavelmente, ele como praticamente, eu acho que 1/4 da população argentina, me parece que em Sardinha, 1/4 da população uruguaia também se exilou para não ser presa ou assassinada. O Júlio tem, só para se ter uma ideia, 5 irmãos presos, depois assassinados e desaparecidos políticos. Só para se ver o grau... A companheira dele e mais 3 cunhadas. Nossa Senhora. Então, além de irmãos, a cunhada e a própria companheira dele. Ô, Júlio, você seja bem-vindo aqui ao Brasil. Você naturalmente tem toda uma história que nos honra muito, porque foram pessoas, jovens como nós éramos na época, que hoje ensejou, nos deu oportunidade de estarmos aqui, conquistamos essa liberdade, essa democracia que a gente quer aprofundar, para podermos estar aqui falando e não sair daqui preso, né? Como era na época. Então, a sua saudação e um pouco da sua história aqui para os brasileiros, para os cariocas também. Bem pertinho, fala bem colado. Bueno, la persecución contra nuestra familia se debe fundamentalmente a que mi hermano, Mario Roberto, era el dirigente de la organización guerrillera más importante de la Argentina, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Entonces hubo una persecución, como pasó también con otras familias, pero en el caso nuestro fue, incluso nuestros padres estuvieron presos, distintas situaciones. Entonces, la característica de la dictadura argentina es que nosotros no tuvimos un golpe, tuvimos una historia de golpes. O sea, prácticamente en 1930 es el primer golpe militar que interrumpe la legalidad democrática, y con distintas alternativas. Hay un gobierno legal de Perón elegido democráticamente en el 45, y que termina con un golpe de Estado también, el primer gobierno de Perón. Y luego viene una cantidad de golpes, o sea, se elegía al presidente, luego los militares desconocían ese presidente, lo volvían a convocar a elecciones. Bueno, eso es una historia prácticamente de gobiernos militares con paréntesis democráticos. Entonces, esa es la historia de Argentina. Nuestra generación no tenía la posibilidad de trabajar en democracia, de construir un partido, participar, porque, repito, era arbitrio de los militares quién gobernaba el país, lo decidían ellos, absolutamente, sin tener en cuenta la opinión pública. Entonces, nuestra generación se vio obligada a tomar las armas para cambiar ese sistema. Si bien nos derrotaron, el sistema cambió. Eso, digamos, eso es una consecuencia de la lucha revolucionaria de los 60, ¿no? Entonces, la situación se hizo, la lucha armada, las guerrillas surgen a fines de los 60, 69, 70, y toman muchísima fuerza. En Argentina fue un periodo de grandes movilizaciones y luchas, o sea, la lucha armada era una consecuencia... Paulatino, más devagar. Bueno, la lucha armada era una consecuencia de la movilización popular. O sea, no fue una guerrilla aislada, no fueron personas que se tomaron las armas y se fueron al monte, a la selva, no. Fueron grandes movilizaciones populares, movimiento obrero que cambian las direcciones. O sea, los viejos dirigentes sindicales, burócratas, son reemplazados por nuevos dirigentes marxistas, que tenían otra actitud, que eran democráticos, que buscaban la participación del pueblo. Tenemos insurrecciones como el Cordobazo en el año 69, la ciudad de Córdoba se levanta, se insurrecciona, ocupa la ciudad, 3 días la policía no podía retomar el control de la ciudad, tiene que intervenir el ejército, pero aún así pasa otro día más con francotiradores en los techos. O sea, bueno, entonces había una situación de movilización popular, de insurrección, no querían más ese sistema. La sociedad argentina rechazaba el dominio militar. Entonces, los militares recurrieron al general Perón, el único que podía parar esa movilización, y Perón volvió, lamentablemente, con una posición conservadora. O sea, con el objetivo de dividir a los revolucionarios y, en definitiva, de hacerlos desaparecer. Entonces, el periodo que duró el gobierno peronista fue muy poco, fue 1 año y pico, porque Perón se muere en el 74, y entonces ya se desencadena la violencia por parte del Estado, porque ya durante lo que fue el gobierno elegido por Perón se crea lo que se llama las 3A, Alianza Anticomunista Argentina, que era una banda formada por militares con apoyo del Estado, militares y delincuentes, que asesinaba a la gente en la calle. 2.000 compañeros fueron asesinados en el gobierno democrático, digamos, entre comillas. Y bueno, y era la preparación del golpe de Estado del 76. Entonces yo digo, para la violencia del ejército, de las Fuerzas Armadas en el 76, era porque tenían miedo de que el poder se les fuera de las manos. O sea, eso es lo que pasó en Argentina. Y además, el ejército argentino tiene una ideología, es muy ideologizado, muy conservador, muy de derecha, muy fascista.
como en el ejército argentino no puede entrar o sea, en la oficialidad no puede entrar un negro, un judío, no puede haber un homosexual, no puede haber nada de eso, concibieron la lucha contra la subversión, contra la guerrilla, como una misión divina. Ellos decían que era el prolegómeno de la Tercera Guerra Mundial para eliminar el comunismo del mundo. Entonces, eso lo hacía que fueran tan satánicos, tan violentos, tan digamos, crueles con los prisioneros, porque adoptaron el método de la desaparición forzada de personas. O sea, eso fue una decisión de las Fuerzas Armadas, de toda la oficialidad. Hicieron una especie de asamblea, de congreso, donde decían, hacemos como Chile, le ponemos a los presos en un estadio y después los expulsamos del país, eso nos va a traer la condena mundial como le pasó a Chile. No, nosotros los tenemos que asesinar en secreto. Los detenemos. A escola de Marinha Mercante, fala pouquinho, porque esse é o caso mais marcante, né? Os presos que estiveram na escola de Marinha Mercante Argentina, quase todos que estiveram lá foram assassinados e jogados no Rio, né? Fala pouquinho sobre como é que foi esse episódio da Marinha Mercante, escola. Sí, bueno, no es solo la Marina Mercante, o sea, todas las Fuerzas Armadas adoptaron el método del secuestro y la desaparición y el asesinato. Hubo poquísimos casos de colaboracionismo, digamos, de que lograron que los presos colaboraran con las Fuerzas Armadas, ya sea denunciando a compañeros, ya sea asesorando a los militares sobre cómo eran las fuerzas guerrilleras, qué costumbres tenían, qué características, entonces para ayudarlos a combatir a las organizaciones revolucionarias. Pero bueno, nosotros damos esa cifra de 30.000 compañeros que fueron secuestrados, torturados y mantenidos en campos de concentración, que son más de 60 en todo el país, donde se los mantenía indefinidamente, tratando de obtener alguna información o simplemente esperando. Ellos decían que eran como Dios, que tenían poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, el día que al comando y jefe del ejército se le ocurría, daban una lista de 10 compañeros que los mandaban o se los tiraba al mar, incluso vivos, o se los fusilaba e se los enterrava em campo de... Mas Júlio, eu parto sempre do princípio de que todo criminoso tem um mandante. Ou seja, as Forças Armadas são forças, mas o poder eu acho que está no dinheiro. Quem financiava? Financiaba el capital, las grandes empresas y el capital financiero, los grandes bancos. Entonces, nosotros decimos en Argentina que fue un golpe cívico-militar, ¿no? Y eclesiástico. Empresarial militar aquí no Brasil. Y eclesiástico, porque también tenía la complicidad de la iglesia. Entonces, los militares cumplían órdenes, o sea, recibieron la orden, digamos, de aniquilar a la subversión y a todo, porque además la subversión eran las fuerzas guerrilleras, pero eran también todos los demócratas que simpatizaban con el socialismo, con la guerrilla. Y eso también eso era un sector mucho más amplio de la sociedad que las propias organizaciones guerrilleras. Entonces ellos liquidaron a muchos abogados, intelectuales, personas que no tenían una actividad, digamos, subversiva, revolucionaria, pero que evidentemente compartían los objetivos de las organizaciones revolucionarias. Entonces, bueno. E o capital estrangeiro? Qual era a posição dos Estados Unidos com relação ao governo? Era um bom Fundo Monetário Internacional. A dívida externa da Argentina aumentou nesse período? Bueno, sí, porque la política económica de la dictadura, de
del ministro Martínez de Oz fue de apertura total de la economía, liberalismo absoluto, o sea, como nos volvió a pasar después con el gobierno Menem, no existía la aduana, todos los productos extranjeros entraban sin ningún control, porque no interesa, o sea, se quería destruir la industria nacional. El objetivo era liquidar la industria nacional, y que que digamos que la Argentina sea un paraíso financiero para que entren los capitales y salgan cuando quieran, sin ningún control. Eso lo hicieron y eso lo lograron. Entonces, no solo que destruyeron a las fuerzas democráticas y revolucionarias, sino que destruyeron el país, destruyeron la economía, destruyeron la industria, o sea, dejaron al país completamente, aniquilaron un desarrollo que había, porque esa es o sea, no es que estaban en un país que no tenía nada, que tenía solo las vacas, no, había una industria ya desarrollada, había mucha tecnología, la Argentina estaba en condiciones de producir satélites, en condiciones de producir lentes ópticos, tenía un desarrollo tecnológico que fue liquidado. O sea, todo eso se vendió, se prohibió, se expulsó a los científicos. Entonces, era un plan que le convertiera a la Argentina en un simple paraíso financiero como hay otros en el mundo. Eu peço para passar o microfone para o Sardinha. Nós falamos aqui um pouco já de Brasil, pelo Paulo, que foi preso político, nós falamos de Argentina, depois nós vamos falar da Guerra das Malvinas, eu acho que é um tema interessante que culmina no governo Videla. Mas o Sardinha, que é um dos também entusiastas aqui do filme Os Irredentos, que nós estamos aqui já também convidando todos para o lançamento amanhã, ele não só foi, aqui no Brasil, um lutador contra a ditadura, dos movimentos sociais, dos movimentos também revolucionários contra a ditadura, empresarial militar que nós tivemos, mas depois ele teve também no Uruguai. Então, eu queria também um enfoque dele, como é que foram os resistentes e como estão os irredentos uruguaios, e de que maneira nós nos comunicávamos também. Que tudo bem, tinha a Operação Condor, mas nós também tínhamos a resposta. Nós somos também, do ponto de vista da libertação da humanidade, nós somos também nacionalistas, internacionalistas, e não tem contradição, né? Estamos juntos aí nessa luta para que os obreiros de todo o mundo se unem, né? Companheiro Geraldo Sardinha, por favor. Companheiro, olha, em primeiro lugar eu quero agradecer ao companheiro por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com esses camaradas. Cada um aqui de nós tem uma história, e nós dois tivemos a oportunidade de militar no primeiro momento da nossa militância no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, do velho camarada Apolônio de Carvalho. Grande internacionalista, Jacob Gorenda, mas o Apolônio, que foi um grande internacionalista, e o companheiro Mário Alves, né? E depois compartilhar também com dois companheiros aqui, o Pablo e o Júlio, companheiro dos PRT e do ERP, né? Olha, eu penso. O que significa TRT, essas duas siglas argentinas? Olha, o Partido Revolucionário dos Trabalhadores, como o companheiro colocaram, para mim foi um dos maiores partidos revolucionários da América Latina. Logo depois, eu me lembro que, estando um dia, depois de estar 6 meses em Montevidéu, eu estava almoçando, comentava isso com o Júlio, eu estava almoçando no Comedor, ou seja, o restaurante estudantil. Quando eu saio do restaurante, tinha um mural grande e todo mundo curioso olhando. O que é que estava olhando? Eu cheguei, me aproximei, era que ele, PRT, naquele momento, lançou um comunicado, a formação do Exército Revolucionário do Povo, o ERP, né? Então, essa é a diferença. E foi uma das maiores organizações guerrilheiras da América Latina, o ERP e o Tupamaro. Tupamaro, lógico, na guerrilha urbana, e o ERP nas duas guerrilhas, a guerrilha rural e a guerrilha urbana. Mas eu pensando... Sardinha, é sempre bom um pouquinho de história. Tupamari, como esse nome Tupamaro... Olha, tem uma canção, Tupamaro surgiu do Tupacamaru.
um índio que que encabeçou a luta contra o Império Espanhol, né? Foi preso, foi traído por um outro índio, foi entregue às forças espanholas, foi amarrado na pata dos cavalos, foi esquartejado. E junto a ele foi a companheira Micaela, que era a mulher de Tupac Amaru, que era mais guerrilheira, era mais violenta, né? Também foi esquartejada, entendeu? Porque era combatente revolucionária já naquele momento. Então, os Tupa, em homenagem, lançaram o Movimento de Libertação Nacional Tupamaro. Mas, Soriano, eu queria te contar uma coisa. Pensando aqui agora, fazendo uma reflexão sobre os redentos, e vi o depoimento dos companheiros, aí eu me pergunto, por que hoje, né, eu me pergunto, hoje nós não podemos deixar de seguir o mesmo caminho? Mas por que lutamos naquele momento? Como é que nós podemos, eu estava escrevendo aqui, esquecer de todos aqueles companheiros que tombaram, que foram assassinados na tortura, né, em todos os países da América Latina? E por que eles foram torturados, por que foram assassinados, dentro do que você colocava? Para quê? Para mudar esse sistema perverso, para lutar contra o capitalismo. E hoje a gente vê que, depois de tanta luta, segue o capitalismo mandando, segue o nosso povo morando em barraco, né, na miséria, dormindo na rua, os bancos mandando, o capitalismo mandando em todo sentido. Eu acho que essa é uma tarefa que leva a gente a tentar resgatar essa história disso aí, né? Isso, Né? E por isso é que nós estamos aí, lançamos o Calabouço, lançamos o Redento, que é a recuperação dessa história. E o Paulo colocava sobre a questão da participação de oficiais franceses no Exército Brasileiro. Mas, antes disso, teve por aqui, né, um tal de Domitrione, que foi um agente da CIA especializado em investigação e tortura. Homem que era um quadro norte-americano, que passou no Vietnã, passou no Congo, passou em Argélia, passou em todos os cantos, ele teve ensinando, principalmente em São Domingo, ensinando a parte de interrogatório. Eu só queria colocar isso. E a outra coisa que o Júlio colocou... práticas de tortura. De tortura. Deu aula em Belo Horizonte, deu aula em São Paulo, deu aula na Bahia. Não, esse cidadão ele foi sequestrado, foi para o Uruguai. Tem até um filme que eu estou aqui com até o papelzinho aqui, ó, que um camarada me deu hoje, que é um filme chamado Estado de Sítio, do Costa Grava, né, que relata como foi capturado esse cidadão pelas forças revolucionárias no Uruguai, Movimento de Libertação Nacional, foi julgado, foi condenado e foi justiciado pelas forças revolucionárias. E a outra coisa, Soriano, que colocava o Júlio, né, sobre a questão do apoio da população argentina, eu li num livro de um companheiro que é um historiador, principalmente da história do ERP, do PRT, que em determinado momento 50% da população argentina apoiava as guerrilhas. E foi daí que os milicos, os militares, disseram, olha, nós temos que acabar. É preciso acabar com essa força revolucionária. E foi que fizeram um esquema de liquidação total das forças revolucionárias na Argentina. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso aí é o que acontece em nosso continente. E levando em conta o que aconteceu na Guatemala também. A Guatemala foi 350 mil pessoas que foram assassinadas durante a ditadura militar, na década de 60. O Sardinha, Geraldo Sardinha, nosso companheiro. E sobre o lançamento em São Paulo. Dê um depoimento, como é que foi lá, e o Paulo já deu algumas pinceladas, mas completa o informe para a gente. Olha, eu acho que o lançamento... Foi dia 5, né? O lançamento no Memorial da Resistência, o antigo presídio do DOPS, né, na Estação da Luz, eu acho que foi um êxito total, companheiro, porque, levando em consideração que o Memorial da Resistência é um espaço ligado ao Estado, né? E ele estabelece o calendário de atividade. Então, foi feita atividade para o dia 5, e no dia 7 era um feriado, que era um fim de semana que as pessoas se retiram para o interior do Estado, né? Então, levando isso em consideração, acho que foi um êxito total, porque tinha na média de umas 200, 250 pessoas, estava lotado
o memorial, né? Com a participação de todos os companheiros que deram depoimento, entendeu? Acho que foi um êxito total. Beleza, agradecemos. Vamos voltar aqui ao Paulo. Então, o Paulo Gomes. Pablo é em espanhol, né? Então, Xará, né? Ô Paulo, fala um pouquinho dos nossos irredentos, nossa programação, não só do lançamento amanhã, mas de que maneira nós vamos continuar divulgando. E eu peço que você, o quanto antes, também forneça para a TV comunitária e para o Sindipet dos Petroleiros e para a EPET, para nós mandarmos para 20 estações de TVs comunitárias no Brasil todo. E a duração do filme e os que já fizeram depoimentos, os que fazem depoimentos principais, né? Perfeito. Bom, Soriano, como já falamos anteriormente e o próprio Sardinha já complementou, o objetivo fundamental desse documentário, desse filme, é documentar e registrar e trazer essa memória daquelas lutas, né, de vários lutadores do povo, de combatentes que combateram o regime militar e empresarial, né? E então uma maneira da gente fazer esse resgate, né, e até para que essas gerações posteriores aí após a ditadura, né, quer dizer, tomem conhecimento, né, como é que esse regime brutal, sanguinário, aquela ditadura militar terrorista e assassina, né, o quanto prejudicou o país, o mal que fez ao Brasil, massacrando o seu povo, né, quer dizer, e evidentemente que tudo isso sob o respaldo do capital financeiro internacional, né? A ditadura do capital financeiro. Até falando anteriormente, eu tenho o hábito de dizer sempre que o capitalismo ele não tem ele tem uma pátria, quer dizer, ele é universal, mas ele tem uma sede, e a sede aqui para nós, aqui da América Latina, é os Estados Unidos, continua sendo, porque a própria comunidade europeia, a Europa, ela sempre, quando os Estados Unidos tomam uma posição em qualquer país do mundo, quando ele invadiu o Afeganistão e destruiu lá o governo, quando ocupou militarmente, destruiu lá e assassinou depois Saddam Hussein, a Líbia, agora tentando lá na Síria, e na verdade também destruindo, e nunca colaborou lá no sentido de manter uma harmonia lá no Oriente Médio, né? Quer dizer, os palestinos têm sido vítimas permanentemente dessa opressão, né? Então, Ô Paulo, sobre um assunto do momento que as televisões não tem um noticiário que não dedica um bloco sobre o problema dos refugiados. Se eu fosse refugiado sírio, eu iria cobrar, sobretudo, de ir para os Estados Unidos, porque quem, na verdade, me tirou a paz no meu país, que financiou essas guerras todas, foram os Estados Unidos. Eles têm que pedir, sobretudo, eles não têm culpa, não, observa bem o que eu estou dizendo. Eles são vítimas, né, de um país que apela sempre para as guerras, para sair de crises, que são o Império Norte-Americano. Né? Porque, na verdade, os Estados Unidos, Soriano, eles são patriotas, e até são muito patriotas. Nos Estados Unidos, eu nunca fui nos Estados Unidos, mas ouço relatos de algumas pessoas que estiveram lá, quer dizer, numa lojinha tem lá uma bandeira dos Estados Unidos, o cara vai à praia, tem um short com a bandeira, até os biquínis das mulheres, tudo isso, enfim, mas eles não aceitam que outros países sejam patriotas. Né? Eles exportam, ou seja, e também a Constituição americana nunca foi rasgada, que tem poucos artigos, me parece que não passam de 25. Nunca houve emenda à Constituição. Isso. Mas eles exportam golpismo e entreguismo. Vocês têm que entregar tudo, vocês têm que ser, na verdade, globalizados, né? Exato. Neoliberais. Então você veja o seguinte, que hoje
essas imigrações que têm vindo a partir lá do norte da África, principalmente para a Europa, na verdade, essa imigração não se consuma, né? Porque muitos deles morrem no mar, lá são presos ali para a Itália, tem encabeçado esse papel lá de aprisionar essas lanchas, esses navios em pleno mar, né? Então, esses Irredentos, esse filme, ele narra isso, ele coloca essas questões, porque foram entrevistados praticamente quase 20, ou melhor, 18 lutadores do povo prestaram seu depoimento, depoimentos riquíssimos, relatando a história das lutas, não só especificamente que participamos, mas também denunciando aquelas arbitrariedades, aquelas violências e a situação em que o país se encontrava, né, de miséria, de fome, né? Beleza. O nosso querido Geraldo Sardinha pediu aqui uma parte para ele complementar um parêntese. Aliás, qualquer um de vocês querendo ilustrar aqui isso aqui é um bate-papo, né? Eu só queria, Luciano, acrescentar o seguinte, que uma das preocupações nossas, dos Irredentos, é não falar só para os companheiros e os camaradas, mas falar para os indecisos, para os que precisam ainda saber da história, para a juventude, né, e para aqueles que continuam sendo enganados por esse sistema dessa mídia controlada pelo Império, né? E também falar que, eu queria só dizer, da onde surgiu, por que surgiu esse nome, Os Irredentos? Esse nome foi tirado através de um livro que eu ganhei do camarada Paulo, né, escrito por um companheiro militante do MLN, Tupamaro, né, que entrou na organização aos 17 anos, entrou na organização aos 17 anos, viveu uma boa parte da vida dele, lutou no Uruguai, lutou na Nicarágua, lutou em El Salvador, né? E daí surgiu o nome Os Irredentos. Era só isso que eu queria fazer. Agradecemos. Paulo, quer concluir? Por favor. Não, só dizer basicamente que o objetivo principal desse filme, né? E não foi também fazer entrevista com dirigentes, com intelectuais, com nomes assim de proeminentes da política nacional. Não, eu acho que a gente pegar o relato de quem lutou, pegou uma série, né? Porque nós pensamos, quer dizer, eu e Sardinha, Geraldo Sardinha, e também com o apoio dos diretores do filme, que são do Levante Popular da Juventude e da Via Campesina, são jovens lá do Paraná, cineastas, de fazer uma série, né? Então, outros seriam entrevistados. Então, fizemos o que foi possível, dentro das possibilidades, né? Sem recursos e sem apoio de poder público e nem de empresas. Quer dizer, nós mesmos ali nos cotizamos e tal. O próprio companheiro Soriano. E Soriano, que foi O próprio companheiro Soriano, que participou também ativamente, ajudou. Todos os níveis, Soriano apoiou e sempre foi, desde o primeiro momento, quando tomou conhecimento, ele foi solidário, firme, em todos os aspectos. E aqui até, por exemplo, gostaríamos, Soriano, de fazer esse agradecimento a você aqui em público, pela essa sua solidariedade. Paulo, nossa obrigação é quando a gente está na luta que a gente sente um sabor que não dá para descrever nem em palavras, nem com imagens. Quando nós estávamos lutando contra a ditadura, Sardinha, a gente sentia que a gente estava não só construindo história, como estávamos em contato com a imortalidade, porque essa luta não morre, esses ideais não morrem, né? Então, isso é muito gostoso. Agora, a Cecília Coimbra, que foi presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, continua sendo sempre diretora, revezando uma diretoria e outra, ela tem uma frase que é lapidar para mim. Ela diz assim: aqueles que estão no silêncio acham que não valeram a pena. Agora, aqueles que rompem o silêncio e que contam e que denunciam, esses estão mostrando na prática que valeu a pena, que nossa luta foi justa, né? E que a gente está disposto a aprofundar sob outras formas, que a gente
conquistou assim o Estado democrático e de direito, que a gente está aperfeiçoando, que a gente denuncia, que não é isso ainda que a gente quer. Nós queremos é muito mais, como disse a Cecília Meirelles, liberdade para mim é muito pouco, né? Isso é uma frase da nossa querida Cecília Meirelles. Ou seja, nós queremos também direito ao pão, direito ao trabalho, nós queremos direito às artes, à cultura, à televisão, nós queremos direito a não ter dívidas, não sermos devedores. Deixa eu passar aqui para o Pablo. Agora continua o nosso microfone, nós estamos nos últimos 10 minutos, de livre tema. Qualquer um de vocês pode abordar. Mas eu queria colocar uma aqui que é a nossa preocupação. Como evitar que nunca mais a gente tenha ditaduras, que a gente nunca mais tenha torturas? De que maneira nós, argentinos, uruguaios, franceses, homens no mundo, livres no mundo inteiro, nos comportar para evitar as tiranias? Bueno, en principio considero a este documentario de Los Irredentos, considero que es como un relato hacia aquellas personas jóvenes, un relato de que en América Latina hubo un intento de liberación, un intento de formar de construir una nueva sociedad más justa, más solidaria. Y bueno, en este documentario los que participamos contamos desde nuestra participación lo que aportamos. Fracasamos, sí, pero no fuimos derrotados. Por eso estamos acá, por eso estamos contándole a la gente qué hicimos nosotros, por qué fue un intento de liberación. Y que todo es posible, ¿no? Nosotros hoy hablamos de historia, hablamos de memoria, verdad, justicia, y sí, la memoria es esto que nosotros les estamos contando. ¿Por qué? Porque la memoria es una huella del pasado en el presente para las nuevas juventudes. Porque si nosotros lo intentamos, ¿por qué ellos no? ¿O por qué ellos no construir una nueva sociedad más justa, más solidaria? Y en el otro tema, en lo que tiene que ver con lo que me preguntas del nunca más. En Argentina nosotros tenemos una política del nunca más, pero con un compromiso político del Estado. Porque el Estado, las organizaciones de derechos humanos en Argentina, vinimos luchando permanentemente para que el Estado asumiera como política de Estado la política de derechos humanos. Y lo logramos. Con el gobierno del presidente Néstor Kirchner se tomó como política de Estado. Entonces, ¿qué pasa? El Estado toma ese nunca más un golpe militar en Argentina. Y eso lo consolida con la política que tiene el Estado Nacional para con los que cometieron los hechos de secuestro, de desaparición de personas, desapariciones forzadas de personas, que, cometieron los delitos de lesa humanidad, delitos que son imprescriptibles. Por eso en Argentina esa política conlleva a que tenemos 577 militares presos cumpliendo condenas de cadena perpetua en cárceles comunes. Y tenemos otros 930 más o menos que están en procesos de ser condenados también e ir hacia la cárcel. Por otro lado, Argentina tomó una política de cortar el poder que tiene el poder económico desde el Fondo Monetario Internacional con los fondos buitre y con los fondos nacionales que participan en como es financiero, en el mundo financiero. Ese corte lleva a que Argentina decidió, sí, tenemos una deuda externa que nos generó la dictadura militar con el golpe militar del 76. Nosotros no vamos a pagar
lo que los fondos Witter nos quieren cobrar. No. Y estableció Argentina un convenio con el 90% de los... Y eso llevó a que Argentina esté pagándole la deuda que corresponde y no la que ellos nos quieren cobrar. Y por otro lado, atacó al otro poder que siempre es connivente con los militares y es el que hay. Por eso fue un golpe cívico, militar, financiero, el de Argentina. Atacó a los medios de comunicación masivos que son en Argentina, Clarín y todos digamos los medios como Multicanal, como Cablevisión, que son de la misma empresa y que tienen el monopolio de la información. Entonces atacamos también ahí. Eso es parte de lo que es el nunca más. Isso é importante. Eu acho que a democratização dos meios de comunicação é o que a gente trava aqui. Por exemplo, ao final de 2012, a presidente Dilma assinou um decreto em que todos os municípios brasileiros podem ter 2 canais, como esse aqui, transmitido de forma digital ou aberto. Então, só que ela criou a lei, mas não deu ainda as condições para nós, no Brasil inteiro, seria 5.590 municípios, aproximadamente, que a gente tem no Brasil. Poderia ter 2 canais populares. E me parece que a Argentina também tem muito essa TV a cabo, que você falou aqui, que isso é importante, quebrar os monopólios das comunicações, que aqui no Brasil mesmo, eu não sou de meias palavras. Por exemplo, a Rede Globo, ela tem jornal, televisão, rádio, e no Brasil inteiro. Você não passa em nenhum bar hoje, infelizmente, do Brasil, que não está sintonizado a Rede Globo. Você vê como o poder de selecionar notícia e ditar qual é o assunto que tem que a gente discutir. Então, a gente está pensando que tem liberdade, mas quem está dando a gente o tema, quem está dando, na verdade, a agenda, são eles. Mas deixa eu explorar mais um pouquinho o nosso companheiro Júlio, que Júlio também é um homem especializado em cinemas. Ele tem lá na Argentina festivais, né, organizações de festivais, e é jornalista e também quando ele esteve exilado na Itália, ele juntou um capital assim, cultural muito grande nesse campo. Diz de que maneira o cinema nos ajudou e pode ajudar a televisão, as comunicações, Júlio. Bueno, en Argentina se ha votado una ley de medios hace ya 3 años y todavía no se puede aplicar plenamente. En el control, digamos, la ley establece una limitación a la cantidad de medios que puede tener un solo patrón, digamos, un solo ente, una sola organización. Pero a través de intervenciones de la justicia, medidas cautelares, etcétera, se ha impedido la aplicación plena de la ley. Prácticamente lo único que se puede hacer es crear nuevas radios comunitarias, televisión comunitaria, o sea, se ha expandido el sistema también gracias a lo digital, ¿no? O sea que ahora hay más posibilidades de con una sola señal desarrollar 4 canales. O sea, es digamos, el progreso tecnológico lleva a que se multiplican las ventanas, las posibilidades de difusión. Pero bueno, ya digo, si bien esperemos que esa ley se pueda aplicar plenamente y que el monopolio de Argentina de los medios, que es Clarín, se ve obligado a reducir la cantidad de canales que tiene y medios de difusión, lo importante me parece que es aprovechar esta oportunidad que hay, desarrollar nuevos canales, nuevas formas de comunicación, desarrollar las nuevas tecnologías, ampliar la producción de cine y sobre todo educar a la juventud en la utilización de las nuevas tecnologías y en la producción de documentales. O sea, un canal, una forma de expresión que es cada vez más importante. O sea, pienso que la juventud tiene que apropiarse, y creo que lo está haciendo, de estas nuevas tecnologías para expresar su propio punto de vista. Y déjame decirte la última cosa con relación a tu pregunta anterior.
en Argentina hemos tenido la suerte, digamos, de que la lucha, cuando fueron exterminadas las organizaciones, siguió a través de la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas dicen que fueron paridas por sus hijos, porque como sus hijos fueron revolucionarios, ellas se vieron obligadas a salir a enfrentar a la dictadura. Entonces, así como los militares habían pensado que iban a evitar cualquier tipo de condena internacional porque adoptaron los métodos secretos, en realidad esos métodos secretos fueron un boomerang que se volvió en contra de ellos, porque la dictadura militar argentina tiene una imagen peor a nivel internacional que la que el propio Pinochet. O sea, porque la cantidad de muertos y la cantidad de brutalidades que ha cometido, como el secuestro de niños, no se conoce en ninguna dictadura latinoamericana. Entonces, yo digo, sobre todo la condena del pueblo argentino, que se ha materializado en la justicia, ¿no? Que hay ya más de 500 militares procesados. Entonces, esa es resultado de la lucha de las organizaciones de derechos humanos de Argentina y consecuencia del error gravísimo de cometer ilegalidades, atrocidades desde el Estado. Olha, nós tivemos aqui, nós estamos no nosso último minuto, e eu vou passar praticamente 10 segundos para cada um, começando pelo companheiro Geraldo. Geraldo, nós é que agradecemos a presença aqui do Júlio, do Paulo Vilela, sua mesmo, e do nosso Paulo Gomes. E aqui o nosso estúdio, o nosso canal está sempre aberto para todos os movimentos sociais populares. Olha, eu vou encerrar a minha parte com uma frase que me chamou a atenção, que eu vi agora de manhã cedo, numa lojinha de venda de CD, do grande camarada Lênin. Diz o seguinte, numa loja, hein? Aqueles que esperam ver uma revolução pura nunca viverão para vê-la. Essas pessoas prestam um fraco serviço à revolução, ao não compreender o que é uma revolução. Camarada Lenin. Uma frase sua. Yo creo mucho en la juventud, en las nuevas energías de la juventud, para modificar este sistema, fundamentalmente a partir de la creatividad, de buscar formas de comunicación como las que desarrolla el compañero que hemos homenajeado hace unos días, Vito Agnolotti del centro de la librería Gramsci. Obrigado. O sea, fundamentalmente tratar de aprovechar las nuevas tecnologías para desarrollar la comunicación popular. Uma frase, Paulo, obrigado. Uma frase, Paulo. Bueno, sí, yo considero que todo lo que se hizo en América Latina para buscar la liberación de, digamos, ser un pueblo soberano, independiente, libre, justo, quedan para el futuro, que la juventud incorpore nuevas formas de lucha, utilice nuevos medios para, bueno, reverdecer esta nueva primavera que en el mundo, en Latinoamérica, se nos abrió. Muito bem. Paulo Gomes, muito obrigado. Eu quero reiterar o convite a todos que estão a todos que estão nos vendo e ouvindo, né, para amanhã, sexta-feira, dia 11, às 17 horas, lá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Castelo Marechal Câmara, às 17 horas, assistirem o filme. E diria numa frase, a luta continua sempre, Soriano. Muito obrigado, Paulo. E você, nosso telespectador, assistiu a mais um programa de Educação e Cultura da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Muito obrigado.